Graça e paz, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar um estudo nessa noite, uma leitura. Iremos aprender algumas aplicações também. E nesse dia, primeiro vídeo do ano de 2024, vamos falar um pouquinho sobre a pessoa de Cristo. E o texto que será lido nesse dia vai ser o texto de João, capítulo de número 1. E alguns versículos, aqui apenas do 1 ao 18, vamos falar um pouquinho sobre a natureza desse Cristo que nós cremos. E João capítulo 1, versículo 1 diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas todo quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem ao seu nome." Isso aqui é bem interessante. Eu vou dar uma pausa aqui. E o texto fala que Jesus veio para os seus, que eram os judeus, mas os seus não o receberam. Mas o texto continua: "Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus." Então aqui nós aprendemos que nem todo mundo é filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus, somos chamados de homens naturais. E quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós deixamos de ser homens e mulheres naturais e passamos a ser filhos de Deus, ou seja, novas criaturas de Deus. Então, continuando o texto, ele continua: "Mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai." E no versículo 15 diz: "João testemunha a respeito dele e exclama: Esse é o de que eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo." E ele termina aqui dizendo: "Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou." Então, nesse dia, queridos, vamos aprender um pouquinho, né? E o tema dessa mensagem é Jesus, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa dupla natureza de Deus, ele sendo perfeitamente Deus e ele sendo perfeitamente homem. Olha que coisa maravilhosa. Dentro disso, queridos, D.A. Carson, que era um pregador reformado, um professor do Novo Testamento, ele diz o seguinte: D.A. Carson assevera que o prólogo do Evangelho de João resume a forma como o verbo ou a palavra, né? Verbo ou a palavra, né? O Filho de Deus, ele foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestadas de modo singular e perfeito, entre as muitas verdades apresentadas nesse Evangelho,
vamos destacar a da perfeita divindade, humanidade de Jesus. Então vamos falar sobre a divindade e sobre a humanidade de Cristo. Algumas religiões, eles menosprezam Jesus como Filho de Deus, que Jesus ele não veio em carne. Então vamos falar um pouquinho, vamos enfatizar que Jesus era Deus e também era homem, né? Ou seja, Jesus perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E do versículo 1 ao versículo 4, né, nos leva a entender que Jesus era perfeitamente Deus. E de que forma? João, ele não começa com a genealogia de Jesus, como Mateus e Lucas. Isso porque o seu propósito é apresentar Jesus como Deus. Aleluia, glória a Deus. E como tal, ele não tem árvore genealógica. 5 verdades acerca do verbo que atesta a sua divindade deve ser colocada em relevo aqui. Então vamos destacar 5 pontos dentro desse texto. A primeira, a letra A, que Deus ele é eterno. Versículo 1, a parte A, diz assim: no princípio era o verbo. Quando tudo começou, ou seja, Gênesis 1:1, o verbo ele já existia, ele é antes do tempo, ele é o Pai da eternidade, é o que Isaías fala lá no capítulo 9, versículo 6. Na eternidade passada, antes do começo de todas as coisas, espaço, tempo e matéria. No princípio, antes do início de tudo, o verbo ele já existia. Antes da formação do mundo, Jesus ele já existia. Olha que coisa linda. Então, a gente vê que Jesus ele é eterno, ou seja, antes da formação do mundo, Cristo já existia, Cristo já reinava. Louvado seja Deus. O segundo ponto, que é uma pessoa, que Cristo é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. O próprio versículo 1, o capítulo 1, versículo 1, a parte B. E o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, antes da criação do universo. O verbo desfrutava plena comunhão com Deus Pai. Ao mesmo tempo que o verbo é distinto do Pai, ele é igual a ele, pois é da mesma substância, ou seja, o verbo compartilha da natureza e do ser de Deus. Jesus ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. Louvado seja Deus. Então, Jesus é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. Terceiro ponto, que Jesus ele é o quê? Ele é divino. Próprio versículo 1, capítulo 1, versículo 1, a parte C, fala, e o verbo era Deus. Enfatiza, aqui João está enfatizando o que é a divindade de Cristo. E o verbo era Deus. O verbo não é um anjo criado ou um ser inferior a Deus, Pai, e investido por ele com autoridade para redimir pecadores. Ele mesmo é Deus. Coigual com o Pai, Jesus não é apenas um mestre moral, ele é Deus. O primeiro versículo do Evangelho de João declara a eternidade, a personalidade e a deidade de Cristo. João pretende que todo o seu evangelho seja lido à luz desse versículo. Os feitos e as obras de Jesus são os feitos e a obra de Deus. Deus, querido, diferente de nós, que nós dividimos, um exemplo, a nossa vida, ela existe uma separação de passado, presente e futuro, esse sistema temporal. E para Deus não existe essa subdivisão. Sabemos que Deus é o que era, o que é e o que há de vir. Então nós temos essa divisão temporal, mas para Deus não existe isso. Então Jesus, ele sempre esteve com o Pai no início, e Isaías ele mostra, ele enfatiza essa deidade, essa eternidade de Cristo. O próximo ponto, fala que ele é criador. Falamos que ele é divino
E o terceiro ponto, que ele é criador, ou seja, o próprio versículo 1, a partir do versículo 3 ali do capítulo 1, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Jesus estava presente em tudo aquilo que foi feito. Olha, bem interessante, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele que em Cristo, que era a palavra, que é o verbo, e sem ele nada do que foi feito existiria. Ou seja, o verbo trouxe à existência as coisas que não existiam. Achamos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Depois você olha na sua Bíblia e vai examinando se aquilo que eu estou falando, de fato, as Escrituras estão afirmando isso. Ele é a palavra criadora de Deus, por meio de quem todas as coisas, as visíveis e invisíveis, terrenas e celestiais, elas foram feitas. Colossenses 1,16 vai falar sobre isso. E Hebreus 1,2 fala a respeito do Filho de Deus, por meio de quem também fez o universo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então Cristo, ele é criador, Cristo é divino, Cristo é eterno, ele é igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. E também outro atributo aqui de Deus, outra característica de Deus, que ele é autossuficiente. O versículo fala: a vida estava nele e ele era a luz dos homens. O que acontece? O que nós entendemos? Que todos os seres que existem no universo foram criados e por isso não tem vida em si mesmo. Só Deus tem a vida em si mesmo e só Deus é autoexistente. O verbo não recebeu vida, ele é a vida, dele decorrem todas as coisas e ele é a fonte de tudo o que existe. O que eu aprendo com isso? Que nós fomos criados. Quando a gente olha para Gênesis ali, a gente vê que Deus ele fez o homem do barro e soprou nas narinas e teve o que? Fôlego de vida. Então, para nós termos esse fôlego de vida, foi necessário que o Senhor soprasse em nossas narinas. Ou seja, nós somos criaturas criadas por Deus, mas Deus e Jesus Cristo, eles sempre foram criados da mesma maneira que a terra foi criada, disse Deus, haja luz e houve luz, haja isso, ou seja, Deus dá uma ordem e aquilo acontecia. Louvado seja Deus. Mas Deus, ele é autoexistente. Deus, ele sempre existiu. Deus é um ser não criado, querido. E tem coisas, a existência de Deus, isso foge do nosso entendimento. Então não devemos procurar quem criou Deus, quem é mãe de Deus, quem é pai de Deus, que às vezes a gente vai acabando indo para um caminho errado. Então, entendendo em Deuteronômio 28, 28, fala que as coisas encobertas pertencem a Deus. Então nós não devemos querer saber disso. Vamos apenas compreender as coisas que o Senhor revela para nós através da tua palavra. Então aprendemos que Deus é autoexistente, no versículo 4, e que também Deus é perfeitamente homem, no versículo 14, e diz assim: depois de afirmar a perfeita divindade do verbo, João agora assevera sua perfeita humanidade. Jesus é tanto Deus como homem, é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, ou seja, o verbo que criou o mundo se fez carne e veio morar entre os seres humanos. Ele possui duas naturezas distintas. É Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Não obstante, ele fez-se carne. E dentro disso, destacamos aqui algumas verdades preciosas. Primeira verdade: o verbo assumiu a natureza humana. De que maneira? Versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo assume a natureza humana sem deixar de lado a natureza divina. Ele continua sendo Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, toda a plenitude, todo o conhecimento, toda a essência da divindade estava ali em Cristo.
Mesmo ele se fazendo homem, ele ainda continuava sendo Deus. Às vezes isso foge do nosso entendimento, compreender essas duas naturezas, mas se o próprio apóstolo João, ele está falando que ele esvaziou da sua glória, se fez em carne, então eu tenho que crer. Em Colossenses 2:9 enfatiza essa plenitude, essa divindade, e quando o Verbo se fez carne, as duas naturezas, divina e humana, elas se uniram inconfundível, imutável e indivisível e inseparavelmente, ou seja, se unificou, né? E com isso, o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente e criador, esvaziou-se de sua glória, desceu até nós e vestiu pele humana. Ele fez-se um de nós e em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Eis o grande mistério da encarnação. Então era necessário que Jesus ele se revestisse, né, dessa humanidade nossa, ainda assim, santo, para quê? Para ele poder, né, concluir os objetivos e os propósitos de Deus. Ele tinha que se fazer humano, experimentar as nossas dores, fome, tristeza, como ele chorou, né, com a morte de Lázaro. Ele comia, ele bebia, ele chorou, né, suou sangue, né? Então tudo isso foi por causa da natureza humana de Deus. Então o Verbo ele assumiu essa natureza humana para poder concluir a vontade de Deus, né, para que a plenitude de Deus fosse completa, né, na vida de Cristo. E o segundo ponto, querido, outra verdade, o Verbo trouxe salvação para a raça humana, ou seja, ele se esvaziou da tua glória, se tornou ser humano para concluir, né, para poder concluir o quê? Para concluir a lei, para poder, né, cumprir a lei, e ninguém consegue cumprir a lei. Por isso Cristo cumpriu a lei por mim e por você que está assistindo esse vídeo nesse dia. O Verbo trouxe salvação para a raça humana. Então, sem cruz, sem salvação. Jesus é caminho, é verdade e é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. E o Verbo trouxe salvação para a raça humana. Versículo 14, parte B, diz: pleno de graça e de verdade. Graça e verdade não pode ser separado. Graça é favor imerecido, e verdade, Jesus é a verdade, ele é o Verbo, ele é a palavra. E isso, querido, não pode ser separado. Em Cristo, elas estão em plena harmonia. Graça é um dom completamente merecido, algo que jamais poderíamos alcançar por nosso esforço. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de obras, para que o homem não se glorie. Ou seja, é dom de Deus. Eu não mereço nada de Deus, mas Deus, ele deu Jesus Cristo, né? Para quê? Por mim, para poder tomar o cálice da ira de Deus. Então, por isso que foi necessário que o Verbo se fizesse carne e habitasse em meio de nós. Então, com isso, eu entendo que o Verbo ele trouxe essa salvação. Graça é um dom completamente imerecido, algo que jamais poderíamos alcançar por nosso esforço. Se não fosse pelo esforço de Cristo, pela justiça de Cristo, nós estaríamos condenados. O fato de Jesus ter vindo ao mundo para morrer na cruz pelos pecadores está além de qualquer merecimento humano. Quando eu entendo que aquilo que eu faço, né, faz com que eu mereça a salvação, já não é graça, já é mérito. Então isso aqui foge do que as Escrituras nos ensinam. Jesus Cristo, ele é suficiente. Eu não preciso guardar sábado, eu não preciso dar dízimo, eu não preciso de ungir, eu não preciso fazer nada, apenas Cristo já fez. E uma evidência que Cristo, ele cumpriu toda a lei, que ele já pagou todo o prescrito de dívida contra a minha vida, é que eu contribuo no ministério que eu congrego. Para quem acredita no dízimo como uma ordenança, tudo bem. Mas para aqueles que acreditam no dízimo, né, de uma outra forma, eu acredito
né, pegando ali os textos de Paulo aos Coríntios, cada um contribua segundo o propósito do teu coração. Então a contribuição que eu faço é por aquilo que Jesus fez por mim. E às vezes pode ser como um dízimo, 10%, como pode ser até mais. Mas se eu contribuo de uma maneira ou outra no ministério, como um cooperador, como um homem de Deus, né, abençoando a igreja por aquilo que Cristo fez por nós. Se você que está assistindo, você é dizimista e você acredita nisso, amém. Continua dizimando, continua contribuindo. A Bíblia não proíbe você de fazer isso. Entretanto, não é um mandamento. É bíblico porque está na Bíblia, mas não é mandamento. Para nós dos dias de hoje, que vivemos no tempo da graça, da nova aliança. E dízimo, se dízimo salva, já não é graça, é mérito. Então, temos que aprender isso aí. Muitas religiões aí ensinam que se você não dizimar, você está roubando a Deus. E com isso, eu estou anulando o sacrifício de Cristo, achando que se eu dizimar eu vou para o céu. Não. Se eu continuar vivendo uma vida de promiscuidade, só porque eu devolvo meu dízimo eu vou ser salvo, eu vou para o inferno, queridos. A Bíblia fala que eu tenho que nascer de novo da água e do Espírito. Né? A contribuição é algo que vem de dentro do meu coração para com a obra de Deus. Então, eu tenho que contribuir sim. O Novo Testamento mostra que até mais do que 10%. Até mais do que 10%. Então, que nós venhamos a buscar ao Senhor e que nós tenhamos esse desejo de ajudar a obra de Deus, ajudar o órfão, a viúva e o estrangeiro, mais do que apenas 10%. E então, né, vimos que o Verbo ele trouxe salvação para a raça humana e, por fim, o Verbo ele veio revelar a glória do Pai. E no versículo 14, a parte C do texto, diz assim: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus de Deus, luz de luz. Jesus é a exegese de Deus. Quem o vê, vê ao Pai, pois ele e o Pai são um só. João, capítulo 10, versículo número 30. Então, nesse dia, nessa oportunidade, aprendemos que Jesus ele é perfeitamente Deus, Jesus é perfeitamente homem, e recapitulando aquilo que foi lido, ele é perfeitamente Deus, ele é eterno, ele sempre existiu, que Jesus é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. Aprendemos que Deus ele é divino, que ele é o criador de todas as coisas dos céus e da terra, e que Deus, que Cristo, ele é autoexistente, ele sempre existiu, e que ele é perfeitamente homem. Aprendemos também no versículo 14, e que o Verbo assumiu a natureza humana. O Verbo ele trouxe a salvação para a raça humana através da sua morte, né, crucificação, ressurreição. Então nós temos que entender a morte de Cristo e qual a importância dela, o que nos atingiu essa morte. Que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Porque a Bíblia fala que aquele que crê e ser batizado será salvo. Porém, aquele que não crê, ele já está condenado. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você deve ter algum parente, um filho, um amigo, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E, infelizmente, hoje ele está condenado. Não permita que o sangue dele venha sobre a sua vida. Pregue o Evangelho, porque todo aquele que nele crê e ser batizado será salvo, querido. Leva uma palavra para alguém que está próximo de você. E por fim, o Verbo veio revelar a glória de Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida. Jesus Cristo, ele é Deus, ele é Filho de Deus. Eu creio, eu sou trinitariano. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tão certo quando o ar que eu respiro. Mas por mais
que a palavra Trindade não esteja na Bíblia, eu creio, porque a Bíblia me ensina a isso. Que Deus abençoe a tua vida. A obra de Cristo, ela foi completa na cruz do Calvário. Quando Jesus falou, está consumado, ele quis dizer, está pago. Agora eu tenho que fazer o quê? Continuar crendo em Jesus Cristo e a cada dia me arrependendo dos meus pecados, confessando as minhas iniquidades ao Senhor Deus, diariamente, porque às vezes eu não terei oportunidade de fazer outro vídeo, de me arrepender. Então que cada dia nós possamos nos arrepender e esperar a volta de Jesus Cristo, porque em breve Jesus, ele virá. Porém, nós sabemos que Jesus, ele fez uma obra na cruz do Calvário. Colossenses fala que Jesus, ele levou todo o prescrito de dívida contra mim e contra a tua vida. Pecados que você cometeu, que você comete e que você vai cometer. E Romanos 8 fala que agora, portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, capítulo 1. Versículo 1. Então, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Continue buscando a Deus enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está por perto. Já vai deixando o seu like, né? Procura Edmilson Vila Rosa no YouTube e vai lá, se inscreva no canal, já curte o vídeo e toda vez que eu fazer um vídeo você vai ser privilegiado e o Senhor glorificado através, né, da tua vida, através desse vídeo. Deus abençoe, querido, mais um dia e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe em nome de Jesus.